Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e é bem interessante assim, porque mesmo não estando apresentando o programa, mas o trabalho na equipe continua, então nós estávamos trabalhando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Era Uma Vez. Esse tema ele é bem profundo e ele é bem interessante, porque fala da história dos povos. Por que os gregos entraram em decadência, os romanos, os egípcios, mais tarde os espanhóis, depois vieram os franceses e por último tem povos também que entraram em decadência. Era uma vez, está contando a história dos povos e cada história de cada povo nós temos que lembrarmos assim, que a pessoa tem que confirmar. Então, porque ouviu uma informação, a pessoa não pode ficar satisfeita. Ela tem que aprofundar naquela informação recebida. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição, de cada um tendo um aprofundamento. E é bem interessante, porque muitas pessoas acham assim, que a solução da vida de cada um está através da religião. Não está através da religião, porque cada ensino que Jesus trouxe, fizeram daquele ensino uma religião. O que não sofreu interferência foi a arte. Cada um tem que lembrar assim. A arte é aquela condição que o espírito atua. Quando entra o raciocínio, essa é a diferença que nós tínhamos que trabalhar na nossa vida. O raciocínio ele tem um tipo de função que aquela função serve para a matéria grosseira. Mas nós tínhamos que ter funções que nos possibilita a ficarmos enriquecidos. O enriquecimento é dentro de nós, da pessoa ficar segura. O seguro quer dizer assim, é comum as pessoas ficarem envelhecidas e entorpecerem. Então o que acontece? A pessoa não está tendo a lucidez que ela precisa. A vivência que nós temos na matéria grosseira teria que ser assim, para que o nosso espírito fique enriquecido. Então cada um de nós tem que lembrar que o importante na vida é a pessoa ter a vivência. Aquele que tem a vivência pode ser de sofrimento, pode ser de alegria. Ele leva aquela vivência, que é muito diferente de uma recordação que a pessoa teve no seu período de formação. Aquela recordação de ter morado naquela localidade ou ter ido naquela localidade não tem nenhuma significação. Mas se a pessoa, quando viveu naquela localidade ou que visitou aquela localidade, teve uma vivência. Tem muitos tipos de vivência. A vivência de ter apreciado o pôr do sol, de ter tido um tipo de alimento. Isso ele leva com ele. Então nós tínhamos que fazer essa diferença todos os dias. Era uma vez. A força que nós precisamos de ter para viver é a força que move o universo, é a força do Criador. E que nós temos a possibilidade de usar dessa força. Isso é bem importante assim, porque nós usamos. E essa força, o nosso usar dela está com os pensamentos. Com os pensamentos nós vamos realizando, nós vamos usando dessa força. Vai nos possibilitando irmos para as alturas luminosas e vai nos possibilitando também entrar num procedimento de enrijecimento. Quer dizer, se a pessoa ficou enrijecida, é aquela condição assim bem grave mesmo. Aquele carro que
ficou parado, não foi fazendo os movimentos recomendados pelo fabricante, anos depois, para aquele carro sair do lugar, ele tem que ser carregado. Então vai vir um guincho e carregar aquele carro. Nós seremos iguais. Se nós não fizermos movimento para o nosso espírito, nós vamos ficando presos na matéria grosseira. Como tudo na criação tem um tempo, e esse tempo também tem uma determinação. Então a bondade que nós tínhamos que ter dentro de nós, de procurar valorizar as vivências, porque muitos acham também que é cuidar de filhos. Não é cuidar de filhos, porque independente da pessoa, a pessoa tem um filho e ela pode colocar um funcionário ou ela mesma cuidar daquele filho e aquele filho emancipa. Se ela não conseguir emancipá-lo por ele mesmo, ele emancipa. A questão que nós vemos assim, que é através da arte, que nós temos a possibilidade de melhorarmos, nós vamos confirmando assim, a história da religião é bem grave, porque a religião, num período recente anterior, perseguiam os próprios cristãos, o cristão perseguindo o cristão. E é bem grave, porque aquela pessoa que tinha um conhecimento de ervas, por tradição, porque a família já tinha, ou porque ela desenvolveu esse conhecimento e que ajudava outras pessoas. Essas que ajudavam iam para a fogueira se não perecesse antes com os sofrimentos. Toda época nós sabemos assim que os juízes querem provas, querem confirmação. Então aqueles assinavam aqueles laudos porque estavam sofrendo. E era a confirmação que o juiz queria, a assinatura dele naquele laudo. Essa é a nossa história. Toda época nós não fazemos uma reflexão daqueles povos que entraram em decadência. Podemos observar hoje que a decadência está com o excesso de comida, o excesso de bebida e normalmente o sexo. Nós não trabalhamos para nós, para juntar material para nós. Se a pessoa tem vontade de manter-se sábia, sadia e lúcida, ela tem que ter uma ponderação com tudo. A primeira coisa que ela tem que ter é uma esperança dentro dela. E essa esperança são novas informações. É o livro Na Luz da Verdade que vai nos possibilitando essas novas informações. É cada um que tem que fazer um trabalho com ele mesmo, de ir refletindo a maneira que ele caminha na vida. O jeito que nós caminhamos, nós podemos observar assim, que nós vamos criando um filme da nossa caminhada. Dentro de nós, a norma do tempo e do espaço, ela é numa espiral. Porque agora, se eu quiser, eu posso voltar lá atrás, quando eu tinha 40 anos, quando eu tinha 10 anos. Então o que acontece? Como é que eu tive as vivências aos 40 anos? Como é que eu tive vivências aos 10 anos? E qual é a pretensão que eu estou querendo ter agora para o próximo dia, para o próximo mês, para um próximo período de vida? Então, dentro de nós vamos trabalhando assim. Então, cada um tem que ir observando o procedimento que ele tem que fazer para que ele não entre em decadência. Porque é bem interessante, nós ouvimos informações e aquele que nos está possibilitando a informação, ele ouviu a informação. Nós esquecemos que nós temos uma memória muito falha. Então eu quero transmitir uma informação que eu ouvi, eu altero as palavras. Quer dizer que se aquele que está me transmitindo esta informação, ele já alterou as palavras. Nós vamos caminhando assim pela vida, através de degradação, de distanciamento da luz. Porque eu não verifiquei se aquela informação é correta. Eu não tive um aprofundamento. Eu aceitei a orientação que me apresentaram. Transmiti essa informação de maneira diferente. Essa falha, nós esquecemos que nós somos assim. As informações que vêm até nós, de épocas anteriores, pegamos aquela informação e caminhamos como se aquela informação
fosse uma definição, um ponto-chave, uma verdade. E nós esquecemos assim da responsabilidade que nós temos conosco. Porque tem um ensino bem importante que fala assim: aquilo que plantas has de colher. Isso é físico, ninguém tem dúvida. A pessoa pode lembrar assim, que aquele criador, ele está querendo melhorar o seu plantel, ele procura melhorar a matriz, ele procura melhorar o reprodutor. Ele não tem dúvida. Aquele agricultor, se ele quer melhorar a qualidade dos grãos da próxima colheita, ele seleciona a espiga. Agora, para que eu possa voltar para a pátria do Espírito, qual é o procedimento que eu estou fazendo naquilo que eu ouço, naquilo que eu estou estudando? Qual é o procedimento que eu preciso de ter agora para que essas informações fiquem dentro de mim com uma substância? Porque nós sabemos assim que somente a alegria ou o sofrimento é que nos possibilita um despertar. Não é um sofrimento que a pessoa agora vai fazer um sacrifício porque ela está tendo um sofrimento. Sofrimento de alma é aquela condição bem grave assim, que quando a pessoa pensa um pouco no que ela fez e o que ela precisa de fazer ainda, ela vê que ela se encontra impotente diante das situações. O procedimento de compreender os ensinos e perceber assim que nós colocamos muitas coisas que nos convêm. Então, na nossa vida, nós tínhamos que analisar assim: as coisas do raciocínio servem bem para a indústria, para a maneira que a pessoa necessita, para que ela tenha a maneira de sobreviver. Mas as coisas do espírito, porque nós sabemos assim que quando o espírito atua, fica bem fácil assim da gente ver em alguns lugares que ainda tem placas, alimentos caseiros. Quer dizer que nós sabemos assim que na moradia a pessoa come daquele alimento 50 anos ou mais e não cansa de comer daquele alimento. Aquela pessoa que prepara o alimento, ela vivifica o alimento. Então ela consegue vivificar, ela transforma aquele alimento que foi preparado. Então aqueles que recebem do alimento, alimentos caseiros, quando esse profissional tem essa capacidade, então aqueles que vão receber desse alimento ficam felizes. Quando entra o raciocínio, entra aquela condição bem interessante assim. Por que a pessoa não come 3 dias no mesmo lugar, que precisam de alimentar fora da moradia? É o raciocínio, falta bondade. Essa é uma referência bem importante assim da atuação do espírito e da atuação do raciocínio. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco, de ir observando. O que nos sustenta é as coisas do espírito. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio, esse alinhamento, da pessoa ir observar aquilo que ela precisa para ela. Não adianta a pessoa querer assim que ela como empresário achar assim que vai beneficiar todos os empregados. Ela como empregado que agora ela vai beneficiar todos daquela empresa. Ela como dona daquela moradia que agora todos serão beneficiados. É um equilíbrio, é na proporção. Qual é o procedimento que eu estou fazendo para que eu possa continuar a fazê-lo de uma forma equilibrada a vida toda? E é bem importante assim, porque o Criador nos possibilitou muitas informações. Então o trabalho que nós tínhamos que ter é de conhecer essas informações, como é o caso do primeiro mandamento, que nos auxilia. Porque o primeiro mandamento é bem simples: não ter outros deuses ao lado do Criador. Porque muitos têm o cachorro, muitos outros têm os filhos, muitos outros têm a coleção, muitos outros têm a aparência. Então a pessoa trabalha muito para a aparência. Então o que acontece? A substância dentro de nós, a coerência, a bondade, aquela condição bem importante que nos possibilita nos encontrarmos equilibrados. Esse trabalho teríamos que estar fazendo já há milhares de anos, porque os 10 mandamentos já veio há milhares de anos.
nós vamos aceitando as informações que nos fornecem e nós vamos observando assim que nós não trabalhamos conosco. Como na criação tudo é energia, fica fácil assim da gente observar que tudo é energia. Se cria um cão confinado, ele vai ficando sem vida. Se possibilita que aquele cão tenha as vivências, aquele cão sempre vai encontrar-se numa condição de desperto, ativo. Nós também teríamos que perceber isso dentro de nós. Quando nós trabalhamos conhecendo o livro Na Luz da Verdade, nós nos encontraremos sempre naquela condição de despertos, ativos, perceptíveis. Quando nós não trabalhamos, nós vamos aceitando as informações. E aquelas informações, muitas vezes, é um filho dando informação para o pai. Maneira de viver, orientando o pai, orientando a mãe. Descuido. Não poderia chegar nesse ponto. Depois, esse desequilíbrio, então para compensar, esses pais querem sempre proporcionar algo para os filhos, para ver se entra agora um equilíbrio. Procura ter presentes, procura dessa maneira equilibrar esse desequilíbrio. Mas o equilíbrio, ele vem quando a pessoa para. O parar não é ir nas igrejas. Isso precisa de ficar bem claro assim, porque tem um ensino que fala assim: quando quiseres alguma coisa, feche a porta do teu quarto. Então não é fora que a pessoa vai ter uma solução para ela. Porque dificilmente uma pessoa tem aquela condição de conviver com ela no silêncio, na moradia, de observar o caminho que ela está caminhando. É isso que nós tínhamos que observar. Como é que eu estou caminhando? Qual é o procedimento? Uma fala que eu falei, um sorriso que eu dei, uma fala errada, uma brincadeira errada. Esse procedimento já vem dentro de nós. Os povos não tinham saber. Eles mantiveram o domínio porque eles tinham uma organização administrativa melhor e é pelo temor, pela força. Porque nós sabemos assim que quando dentro da moradia tem uma consideração para aqueles que mantêm aquela moradia, então independente deles se encontrarem ou não dentro da moradia, aqueles que vivem naquela moradia o consideram, respeita. E é bem interessante, porque num procedimento normal, quando eles chegam, os móveis, os pertences daqueles que habitam aquela moradia se encontram no lugar. Quando não tem uma consideração, porque descuidaram, o que acontece? As coisas ficam desorganizadas. Então está sempre orientando. Fica bem fácil assim de observar no caso de criança em formação. Está sempre orientando. Quer dizer que nós não trabalhamos com o primeiro mandamento. Nós descuidamos. Não é só o primeiro mandamento, que a gente vai observando, porque a nossa fala está no segundo mandamento. Como nós falamos, vai acontecendo assim, pois a nossa fala não ter uma precisão, porque o segundo mandamento fala não dizer o santo nome em vão. Como é que nós tínhamos que nos comportarmos com a nossa fala, ser uma fala que define. Para isso, a pessoa teria que estar usando o terceiro mandamento, que é aquela condição bem importante assim, ela ir fazendo um alinhamento de como ela se encontra caminhando. No comércio, anteriormente e ainda hoje existe, quase que um balanço diário daquilo que foi vendido, daquilo que foi recebido e daquilo que precisa de comprar e do recurso que precisa para poder fazer o pagamento daqueles funcionários. Então o balanço é diário, vai fazendo essa referência assim na vida daquele que quer manter aquele estabelecimento comercial. Tudo isso tem muita importância, mas tudo isso, se cada um observa, não tem importância nenhuma quando a pessoa passa para a matéria fina. É isso que tínhamos que perceber. O que a pessoa levou para a matéria fina? Toda essa organização que ela trouxe aqui foi bom para ela nesse período. O jeito que ela levou essa organização, o jeito que ela fazia esse trabalho. É isso que nós tínhamos que ver, a diferença que existe.
teríamos que nos encontrarmos naquela condição de enriquecimento para o nosso espírito. Nós tínhamos que ter aquela condição bem importante assim de saber que a vida não termina com 80 anos, que é a média de vida, e que a vida é uma continuação. Tanto é que é uma continuação que muitos e muitos e muitos mais têm medo de morrer. Porque durante o período que a pessoa caminhou na matéria grosseira, ela não acumulou informações e instruções para continuar vivendo do outro lado. Ela fica insegura. Então aquilo que foi feito na matéria grosseira, teríamos que dar aquele toque vivificando, como aquele alimento caseiro é vivificado. Então a nossa vida só tem importância para nós se nós tivermos essa condição de sinceridade conosco, de sabermos assim que não nos encontramos no jardim da infância. Teremos a condição de voltar para a pátria do Espírito, porque nós temos as informações e as instruções, que não vai vir uma pessoa pegar na nossa mão e nos levar. Não somos mais criancinhas. Então nós nos encontramos nessa condição assim, era uma vez. Vê a decadência que existiu com os povos e que agora existe com todo ser humano. A facilidade que existe de ficar sem lucidez. Um trabalho assim de verificando que é individual o processo que eu preciso de ter. Isso é físico, isso é verdadeiro. Esse procedimento não é um período, é todo dia. Nós vemos assim, aquele que nós conhecemos, aquela que nós conhecemos, que prepara o alimento, não descuida. E é bem interessante, porque a pessoa pode estar de costa e se passa ali um conhecido, ela pega e pede para apagar aquele fogo, abaixar aquele fogo, mas ela se encontra de costa. Então o que acontece? Ela se encontra ligada. É isso que nós precisamos de nos tornarmos ligados na vida. Esse ligamento vem naquela condição de nos tornarmos amadurecidos. Isso é físico, isso é verdadeiro, nos tornarmos amadurecidos. Ter a confiança de discernir aquilo que vai ser bom para a minha vida. O que vai servir para a minha vida serve agora e na sequência ele vai continuar servindo. Porque as lembranças que eu tive do meu passado, da minha infância, da minha juventude, dos meus atos, só aquilo que marcou dentro de mim. Da gratidão pela lucidez que eu tive, da gratidão por ter conhecido aquela pessoa, da gratidão por eu ter tido aquilo outro. E também aquilo que marcou de uma outra maneira, por eu não ter sido polido, coerente, por eu não ter tido uma fala que o outro ficasse feliz. Então a nossa vida nós tínhamos que trabalhar assim. Qual é o procedimento? Porque aquilo que fizeres a um de seu semelhante, a ti vai estar fazendo. Porque se eu deixo o outro feliz, eu também fico feliz. Isso é bem interessante. Não é com presentes, não é dando as coisas para o outro, porque aquele que não tem um recurso financeiro, então ele vai ficar prejudicado por ele não ter, então, como dar o presente. Mas ele tem ele. É isso que nós tínhamos que fazer a diferença. Dar o presente está na condição do raciocínio, mas dar uma maneira boa de ser, de nos tornarmos, isso é uma condição diferente. É isso que nós precisaríamos de fazer a diferença na vida. É de dentro, porque quando eu faço um ato de dentro, tempos e tempos depois, eu lembro daquele ato. E aquele que recebeu daquele ato, ele lembra tantas e tantas décadas depois. Se eu tenho a oportunidade de encontrá-lo novamente, ele vai falar daquele ato. E muitas vezes ele fala de detalhes que aquele que está ouvindo não lembra daqueles detalhes. Lembra de outra parte daquilo que teve naquele encontro. Era uma vez. Essa é a diferença que nós precisamos de trabalhar conosco,
de observar assim o que eu preciso para a minha vida. Então a condição bem importante assim para eu voltar para a pátria do Espírito, fazer a diferença do que nos ensinam e observar assim o tom de voz que eu emito e o tom de voz que eu estou ouvindo. Não preciso de ensinar para as pessoas, mas eu tenho que fazer aquela referência bem importante assim, porque tem um ensino que fala assim que a pessoa precisa de colocar o chapéu dela onde ela tem a possibilidade de tirá-lo. Quer dizer assim, a esperança, com o tom de voz que eu ouço, a esperança de ver como é que eu posso atuar com aquele que está emitindo esse tom de voz. Então toda a época da nossa existência é esse trabalho, sair da acomodação. Quando a pessoa fica acomodada, então ela vai ficando enrijecida. Para nós termos um movimento, nós temos que fazer um esforço. E esse esforço é a vida toda, não é para um período. Então a gente sabe assim que aquele que prepara o alimento caseiro, ele não preparou o alimento caseiro na última hora. A gente sabe muitas vezes que 2 dias antes a pessoa já faz uma programação do alimento que vai ser preparado. Determinados itens ela providencia para tê-los muitos dias antes. Essa organização dentro de nós. Então, para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Perceber o que eu necessito, porque muitas vezes eu nem percebo o meu corpo. Quando o meu corpo manifesta de uma forma mais grave, aí então eu passo a percebê-lo. Como eu descuidei, também não tenho um saber para poder organizá-lo novamente. Aquelas pessoas que trabalham com animais que anteriormente usavam mais os animais no transporte, aquela pessoa via que aquele animal já se encontrava envelhecido, enfraquecido, mas ele mantinha uma liderança. Ele levava aquele animal sem carga, pela importância daquele animal. Nós não fazemos assim com o nosso corpo, nós não vamos usando o nosso corpo com uma ponderação, com um equilíbrio. Então depois nós temos que nos entorpecer, porque nós não aguentamos usar aquele corpo, só que quando perdemos a lucidez, perdemos tudo, porque a única coisa que um ser humano tem é a lucidez. Para nós irmos para a pátria do Espírito, nós temos que tirar todos os conceitos errados que nós transmitimos e que nós recebemos. Não é para um período, é toda a época. A programação do preparo do alimento vem todos os dias, todo instante. Agora para nós, como é que eu estou recebendo as informações e como é que eu estou processando essas informações dentro de mim? Porque muitas vezes a gente estuda a história dos povos, mas se a gente observa, aquela história está dentro da nossa moradia. E muitas vezes somos nós mesmos que temos esse procedimento que tiveram aqueles povos com um procedimento de decadência. Então nós tínhamos que ter um valor a mais, e esse valor a mais é o livro Na Luz da Verdade e é o primeiro mandamento. É isso que nós precisamos de ter conosco, o primeiro mandamento. Essa bondade que existe, a gente vai observando assim, que muitas pessoas que têm animais, elas utilizam dessa bondade com os animais. E os animais têm aquela serventia. A gente pensa assim numa moradia, como anteriormente existia, os animais, especialmente o cachorro, o portão ficava aberto e o cachorro ia para fora da moradia. Mas quando precisava para uma serventia, ele determinava para aquele animal, apresentava a serventia. Então esse jeito bom que aquele teve com aqueles animais, de possibilitar que aqueles animais apresentassem uma serventia. Então nós tínhamos que desenvolver essa condição dentro de nós de apresentarmos uma serventia no movimento da criação. No movimento da criação quer dizer assim, quem tu és. Então estudar o livro Na Luz da Verdade e trazer essas informações para dentro de nós. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco, de ir observando. O que nos sustenta é as coisas do Espírito. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio, esse alinhamento.